Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 14. Mateus 8, a partir do versículo 14. Eu sei que se nós falarmos, para cada um dar um testemunho, eu creio que cada um tem algo para falar que Deus fez, de uma maneira ou de outra. O Senhor fez algo na nossa vida, e às vezes, no decorrer da nossa caminhada, nós enfraquecemos, nós ficamos ingratos a Deus, às vezes em meio às lutas, mas eu quero te dizer que o Senhor está no mesmo lugar. É só você passar a buscar. Amém? Glória a Deus. Mateus 8, a partir do versículo 14, diz aí o título, a cura da sogra de Pedro. Aí presta atenção, e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. Até aqui por enquanto. Ora comigo no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, esta é, Senhor, a tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, enche-nos no teu Espírito. E Senhor, que não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma, mas venhamos sair daqui, Senhor, cheio do teu Espírito. Cheio, Senhor, não me há falado, no nome de Jesus. Cheio, Senhor, no nome de Jesus Cristo, da tua palavra. E Senhor, que a tua palavra seja sustento da nossa alma, seja sustento da nossa caminhada, e viajar, a certa e a caso. O Senhor ainda está no mesmo lugar. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ir até Ele, nós precisamos orar, jejuar, e nós precisamos verdadeiramente clamar enquanto nós podemos. Senhor, no nome de Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui já sentiu que Jesus foi na casa dele? Glória. Amém. Você já sentiu que o Senhor foi na sua casa? Você já sentiu que você fez uma oração assim, e a paz reinou, e a bênção chegou, e o milagre aconteceu? Então eu quero te falar que o Senhor ainda está no mesmo lugar. Se você clamar, se você chamar, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Aí aqui nessa passagem, o que acontece? Jesus vai até a casa de Pedro. E chegando lá, a sogra de Pedro estava com febre. A palavra não fala o que ela tinha, só diz que ela estava com febre. Mas eu acredito, que Jesus, sendo quem Ele é, eles nem falaram. O Senhor sentiu. Quando ele foi cumprimentado, ele disse que o Senhor tocou na mão dela. E ela foi curada e ela passou a servi-los. Eu quero te falar algo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que Jesus toca passa a servir. Todo aquele que Jesus toca, acontece algo na vida dele e ele se preocupa em servir as outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que todo mundo que Jesus toca, que aceita Jesus e se aprofunda na presença de Deus, ele é excelente para servir. Todos. Ele quer servir as pessoas, ele quer orar para as pessoas, ele quer trazer pessoas para a igreja. Não importa o que ele passa, porque ele quer fazer algo. Mas aqui nessa passagem, nós vemos que Jesus estava na casa de Pedro e essa mulher doente passou a servi-los
E logo depois, acredito eu, nós vamos ler aqui para vocês entenderem, começou a aparecer pessoas, começou a aparecer doentes. Acredito eu, né? Eu estou imaginando que algum vizinho chegou, quem está aí? É Jesus, ele acabou de me curar. Eu acredito que ele esparramou na vizinhança, porque logo o lugar se encheu de doente, se encheu de pessoas para serem curadas. E ainda fala, se os irmãos quiserem continuar a partir do 16, diz aí o título, ó, o poder sobre os demônios, poder sobre os demônios. Isso foi logo em seguida. E olha, presta atenção em 16, que diz assim, ó, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Então presta atenção que até Jesus usava a palavra. O que às vezes acontece conosco? Nós não usamos a palavra. Qual que é a palavra que nós devemos usar? Está repreendido, eu te mando embora no nome de Jesus. Sai daqui, né? Sai da minha vida, sai da minha casa, doença, vai embora. Então, às vezes nós escolhemos reclamar e não repreender. A coisa mais difícil que nós vemos é um crente repreender. Às vezes ele ora, abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, faz isso, mas ele não fala assim, eu repreendo o nome de Jesus, sai daqui. Nós temos que aprender. Então é através da palavra, é através de profetizar, é através de mandar embora, é através de você pronunciar aquilo que você quer, é através de você, no nome de Jesus Cristo, se levantar. Nós precisamos nos levantar. E o que eu quero que vocês entendam no nome de Jesus Cristo de Nazaré? Eu até estava conversando com o irmão Douglas hoje a respeito disso. O Senhor não fala com pessoas prostradas. Você já viu que tem pessoas que sempre eu tenho que ir até alguém de oração? Sempre eu tenho que ir, porque eu estou prostrado. Ele não levanta a cabeça e ele não aprende que Deus pode ouvi-lo também. Então é uma pessoa que é prostrada. Você tem que abandonar a prostração. Você tem que assumir quem você é no Senhor. Então o Senhor, Ele veio para quê? Ele veio para tirar de nós todas as dores, todas as doenças, anular toda a ação de Satanás, quebrar macumba, inveja, doenças, tudo isso foi para que o Senhor veio. Só que às vezes o que acontece? O inimigo nos coloca na prostração. E nós não oramos repreendendo. Nós não mandamos o pano. Às vezes o diabo está lá na sua casa e fala, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso comigo. O diabo está lá sendo perdoado. Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta. O diabo está lá. Você não mandou ele embora. Senhor, faça isso na minha vida, na minha casa. O diabo está lá, você não mandou ele embora. Então a palavra aqui fala que o Senhor usou as palavras. Sai, vai embora. Como ele era Jesus, ele não vai mandar no nome de Jesus, né? Ele só mandava embora. Agora nós precisamos mandar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos buscar de Deus uma autoridade, né? E às vezes o que é que nos falta? É autoridade. Às vezes nós escolhemos reclamar, ou às vezes oramos abençoando, mas nós não mandamos embora. Primeiro você manda embora, depois você fala assim, abençoa, né? Então nós todos precisamos aprender a mandar embora o mal quando está na nossa vida. Eu tenho uma estratégia assim, conforme a pessoa que vai na minha casa, né?
eu vou para o quarto, eu vou passar, eu dobro o meu joelho e falo assim, eu tenho alguma coisa aqui. Se eu não sentir nada, assim, eu tenho minha casa contigo e abençoar. Se eu sentir alguma coisa, eu já começo a mandar embora. Senhor, essa pessoa veio aqui, se você tiver ficado aqui na noite, eu mando embora no nome de Jesus Cristo. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai da vida dos meus filhos. Eu não aceito, a minha casa é um lugar santo. O que é isso? Isso é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Aí presta atenção. Jesus estava na casa de Pedro. Pedro já tinha entendimento da palavra, não tinha? Sim ou não? E a sogra dele ainda estava doente, né? Então o que eu quero fazer você entender? Que às vezes você carrega Jesus, mas você não tem entendimento, né? E o diabo, o que ele faz? Ele causa peso, ele causa doença, ele causa uma coisa, ele causa outra. Então nós precisamos o quê? Aprender a dar conta. Porque às vezes o que acontece? Vem amarração em todos os sentidos na nossa vida. Vem amarração dos negócios, vem briga no casamento, vem uma doença no filho, vem uma situação com um e com o outro. E nós precisamos o quê? Tem gente que o que acontece? Ele não abre a boca, ele não ora. Irmão, se você não aprender a orar, você vai me desculpar, você vai ser sempre aquele crente rasinho, né? Então você tem que orar e mandar embora. E falar, Senhor, se apareceu alguma coisa na minha casa, me mostra. Se apareceu alguma coisa, Senhor, eu quero ver. A não ser que você tenha medo. Então, Senhor, deixa eu bloquear. Mas ele não sacar de repente. Então, eu falo, Senhor, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero arrepiar, eu quero que o Senhor mostre. Porque, senão o que acontece? Você vai passar luta, você vai passar beleza, já, né? Fica vindo na sua cara. Olha lá, é crente, ó. Ah, você vê, ó. É crente, ó. Então nós precisamos tomar uma posição, né? Do que? Levantar a sua cabeça e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, agir como Jesus. O que Jesus fez? Vamos entender aqui, ó. A partir do 17, para que Jesus veio? Deixa eu te explicar para que Jesus veio, porque a partir do 17 diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então o Senhor, o que ele fez? Ele levou tudo. Você vai carregar se você quiser. Ele levou. Tem hora que tem uma prova, não tem? Essa hora, nesse plano, nossa, o que está acontecendo? Às vezes é uma prova que Deus deu, por quê? Você foi rebelde, você saiu do caminho, às vezes ele quer pegar seu coração, às vezes ele quer te ensinar algo, mas não pode permanecer para sempre. Não vai permanecer para sempre. Você tem que se posicionar no sentido de que não dá embora. Jesus ele veio para quê? Para nos ensinar, não foi? Jesus não nos ensina. Então assim, e é em todos os sentidos. O que mais nós vemos hoje, você sabe o que é? É um crente medroso. Se aparecer uma pessoa endemoniada, irmão, muito crente vai embora. Se aparecer um doente, você não vê uma pessoa que fala assim, não, eu vou lá fazer uma oração para ele. É raro. Você vê uma pessoa que fala que vai fazer uma oração. É muito raro. O comodismo tomou conta dos crentes. Então assim, o que é? Você tem que assumir a sua fé. Não, eu tenho Cristo. Cristo anda comigo. Pode deixar comigo. Vou lá para fazer oração. Por isso que não acontece os milagres. Né? Então assim, se você se acovardar, você nunca vai ter história. Nunca. Então você tem que ter coragem. Ah, o irmão falou para mim outro dia, eu falei assim, não, até chamei
com a retaliação do povo. Nós não vamos orar com isso, tem que orar só na sua casa. Porque a retaliação, ela é normal, mas ela só pega se você não estiver revertido. Se você estiver em jejum, se você estiver em oração, se você cercar a sua casa, eu tenho a prática de chego na minha casa lá agora, o que eu faço? Eu levantei cedo, eu com a minha esposa, ungi todo mundo, eu orei antes do serviço, eu chego na igreja, eu chamo todo mundo, os que estiver acordado, nós reunimos, vamos orar de novo, eu vou ungir de novo, e vou falar, Senhor, guarda a minha casa, porque eu sei que o diabo faz. Eu sei que o diabo faz algo. Então nós precisamos o quê? É ter estratégia de Deus, né? E partir para cima, e fazer uma coisa, né? E fazer algo. Então assim, o bom soldado é vigilante, né? E ele aprende, e ele não volta para casa. Ele não recua no sentido de oração, no sentido de buscar, no sentido de se levantar, no sentido de não deixar o inimigo ocupar o espaço. Então essa palavra aqui, ela fala que o Senhor foi àquela casa, o caminho para vocês. E naquela casa eles aprenderam a orar, eles aprenderam a buscar, eles aprenderam a mandar para esse embora. E diz que ali trouxeram muitos doentes, muitos endemoniados. Antigamente tinha muito isso. Hoje até não está tendo isso, né? Quando eu me converti, as pessoas não festavam na rua, as pessoas não festavam de noite, sozinhas dentro de casa, e eles ficaram doidos caçando pastor. Hoje isso está acontecendo, mas eu profetizo para isso voltar. No nome de Jesus Cristo, eu começo a me dar um esse povo, eles chamam nós. Quem vai comigo? Glória a Deus. Eu vou sozinho? Por quê, irmão? Quando acontece isso, irmão, a conversão de almas. Todas as pessoas que eu fui expulsar demônio, eles aceitaram Jesus. Todas as pessoas que você foi para ser curado, eles aceitaram Jesus. Agora, isso é estratégia do diabo, ninguém aceita Jesus. O diabo se escondeu. Eles falam assim, mas não é, não tem unção, não é não. Eles não manifestam, não fazem mais. Porque toda pessoa que manifestava, os outros olhavam e ficavam com medo. Oh meu Deus, olha, o bicho existe mesmo. Ele está aí. Então assim, eu ia orar por uma pessoa endemoniada. As pessoas que estavam ali olhando se convertiam. Está entendendo? Agora eu errado. Mas Senhor, vamos mudar isso, Senhor. Se eu quem tiver demônio nessa cidade, ele começa a se manifestar. E chama esses crentes aqui, se congrega comigo para ir lá. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Por quê? Só assim vai acontecer milagre. Você vai ver as pessoas se converterem. Né? Quando eu orava no monte, eu falava assim, Senhor, coloca a pobreza nesse povo, Jesus, para eles me chamarem. E eles dizem que é ímpio, taca a pobreza neles. Tinha vez que nós estávamos no monte, o cara falou, eu estou aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Daí irmão Cleiton, você vai com ele. Fala assim, irmão Cleiton, vamos lá. Eu falo assim, vamos fazer uma nação primeiro aqui. O Senhor enviou um anjo lá. Mas o bicho que for descendo assim, está no mundo da casa da pessoa. Então o que é? Aí o que acontece? Você chegava lá, todo mundo apavorado. O cara falou que vai matar nós tudo. Eu falei, sim, mata, só sair com o bebê. Não dá um de todo mundo vai ter. Então o que eu quero fazer vocês entenderem? Você viu na época de Jesus, tanto de doentes, tantas pessoas que se achegavam, eram curadas. E essas pessoas todas seguiam Jesus. Todas seguiam Jesus. Eu já falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu vou entrar no propósito do lugar, eu vou de jeito igual, eu vou chamar para falar. Porque senão não vai haver conversão de alma, não. Está tudo quieto. Você não vê mais uma pessoa endemoniada na rua. Você não vê mais uma pessoa subir de costas na parede e
igual a cristianas. Não era demais. Era demais. Você pega a irmã aí, a pessoa visitar o mesmo. Ela subiu tanto a barulheira de costas, subiu de costas. Então assim, o que é que eu quero fazer você entender? Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, né? Nós precisamos falar assim: Senhor, no nome de Jesus Cristo, faça algo. No nome de Jesus Cristo, muda a situação. No nome de Jesus Cristo. Aqui, quando eu morei aqui, eu morei aqui mais de 90 dias de madrugada. Olha o que o Senhor fez, irmão. Olha o que o Senhor fez. Eu ia tomar banho e sentia cheiro de charuto. Não pode falar, eu ungi um relógio em minha água. Falei assim: ó, daqui para dentro só passa água ungida. E aí, o que aconteceu? O que o Senhor revelou? Que a água da cidade era consagrada. A água era consagrada. Aí presta atenção. Quando Deus nos deu estratégia, o que era para fazer? Nós ungimos 4 galões de água. Você não estava com nós, irmão? Tá? Ele está vendo? Não é mentira, está vendo? Talvez eu estivesse mentindo. Nós ungimos a água, levamos o irmão ungimos, jogar na água da papai. Nós orou alguns dias, levou água no monte, e ele jogou lá. Quando ele orou, sabe o que aconteceu? Um rapaz que tinha um ano que estava dentro do quarto, em depressão, saiu do quarto no outro dia, com você disse. A cidade tinha muita gente com depressão, tinha muita gente depressiva, foi saindo da depressão o povo. Então sim, o Senhor quer viver, quer manifestar o seu poder, e depende de quem, irmão? Depende de nós que temos coragem. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Não se, as pessoas perderam a coragem. Sabe o que eu fazia? Eu saía meia-noite e ungia aquela asfalto lá embaixo. Meia-noite. Tinha irmão que falou aqui comigo. Falou: Glória, hoje eu tenho um companheiro. Ô, bateu no portão. Quando eu cheguei no portão, não era que deu o corpo inteiro, não era o cabelo. Para não fazer medo. Bateu no meu portão. Pensei que era o irmão. Falei: amor! Já fui, né? Lá, só deu aquele ventinho assim, irmão. Eu liguei o corpo inteiro. Aí eu voltei para dentro. O Espírito Santo disse: é só você ir. Eu não sou crente, eu vou. Cheguei no portão, deu uma rajada de língua. E disse que falando em língua nessa rua abaixo. Fui lá na Tanzânia e vi um giro naquela ponte. E vi um giro, até cheguei naquela ponte lá e subi. Sozinho. Mas o que acontece? Se você falar hoje para alguns, você é doido. Mas o que é? O Senhor manda ele fazer. Se você orar, o Senhor vai orar. Isso você tem que ter coragem, né? Então assim, hoje, infelizmente, né, as pessoas perderam o vigor, perderam a força. Quanto mais você fala de força, de luta, de guerra, você começa a querer recuar. Você tem que vestir a armadura e ir para cima. Separa um momento na madrugada e fala assim: Senhor, eu quero revestimento, eu quero força, eu quero, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ser diferente. Eu quero que o Senhor me sustente. Assim, eu quero fazer como o Senhor. Eu quero que os doentes venham até a mim. Eu quero que os endemoniados venham até a mim. Eu quero, Senhor, que aconteça algo através da minha vida. Começa a buscar o Senhor nesse sentido. Porque senão o que acontece, irmão? A sua vida no Senhor é em vão. Você a vida inteira veio com a cadeira, a vida inteira você não vai dar nada a Deus. Nós precisamos nos levantar. Porque é interessante nós entendemos a palavra no sentido de que quando nós ganhamos uma alma, nos é perdoado uma multidão de pecados. Você ganha 3, 4, 5, 6. A sua família, todos que são da sua linhagem de sangue, eles se convertem. Por que as pessoas não se convertem? Porque as pessoas se convertem e não faz nada para Deus, não alcança a família. Se você, irmão, começar a fazer algo para Deus, porque a palavra diz, né,
tem que ser ativo. Você tem que ser ativo na obra. Você tem que ser um obreiro, você tem que ser uma meia de oração, um monte de oração. Você tem que ser fervoroso. Senão o que acontece? Ninguém da sua família é alcançado. Ninguém. Então aqui, a Bíblia já vai nos explicar. Quem tem vergonha, os vergonhosos não vão até o céu. O que mais que a Bíblia fala sobre? Para o Senhor falar com você, você tem que se levantar. O que o Senhor falou para Jeremias? Se levanta, desça a casa do oleiro, eu vou falar com você. Ei, clama a mim, e eu responderei coisas grandes. Você tem que clamar, você tem que fazer algo. Então o Senhor, irmão, gosta de movimento. O Senhor gosta de movimento. Se você for aí no livro de Daniel tinha visões que Daniel via campanha de fogo, Daniel via anjos. E hoje o que acontece? Nós adoramos. Nós precisamos querer mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus para quê? Não é para mostrar para ninguém, não. É para que milagre aconteça na vida das pessoas. É para que o milagre aconteça na vida daqueles que se aproximar de nós. Só que eu te falo, é uma guerra. Eu vou matar. É uma guerra. Hoje, principalmente em saúde, a minha guerra mais é contra homens e mulheres de Deus contra o próprio diabo. E às vezes são contra o inveja, contra o medo. Porque alguém foi aqui na igreja, você foi lá visitar meu obreiro, a pessoa chega em perto, que ele conhece, né? Você não vai fazer uma visita para meu esposo, para minha esposa? Misericórdia. Olha, eu falou. Mas o que eu quero fazer você entender, irmãos? Que nós precisamos nos levantar. Nos levantar hoje. Eu falo que assim, antigamente, né, tinha esse menino que veio de Goiás agora, era esse menino, 2 irmãos meus, né, e nós íamos no monte todos os dias. Nós íamos na sexta-feira com a igreja e voltava na madrugada no sábado. Todos os dias nós estávamos no monte. E era oração, e era jejum, e era luta, e era batalha, e era uma guerra, e era outra. E o que acontece? O Senhor fazia grandes milagres. O que aconteceu com a igreja? Uma igrejinha que era pequenininha. Ela foi logo para 600 metros. Não tinha, né? Rapidinho a igreja cresceu. Mas hoje a dificuldade que nós temos, principalmente num lugar igual esse, é um lugar de areia, lá no Tamacão. Tem muito maconheiro nesse lugar. Então nós precisamos nos levantar no quesito de oração, no quesito de jejum. Nós precisamos verdadeiramente mudar a maneira de agir. Para quê? Para que nós possamos, né, morrer, crescer. Né? Glória! Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que Jesus fazia? Né? Jesus, eles levavam os doentes até Jesus, e havia ali muitos milagres, e havia ali muitas curas. Então, Jesus ele veio para nos mostrar isso. Só que nós, o que acontece? Às vezes nós não aprendemos isso. É o que eu insisto em falar para vocês, que é raro você ver uma pessoa orar pela outra. É raro. É muito raro. E antigamente você sabe o que o pastor falou assim, hoje? Você está indo muito depressa, para aí. O pastor falou comigo, você está orando para todo mundo. O senhor me falou aqui. Hoje você não vê. As pessoas têm medo. O pastor falou assim, não, você pode esperar que eu vou orar a Deus primeiro. Tem que ver se você está preparado. Ele foi orar a Deus, falou assim, você está querendo parar que eu estou levantando? Pode deixar o menino. São os outros. Então assim,
Santo não se arma. E aí elas não crescem espiritualmente. Ou elas vão até um patamar e enrijecem e não crescem mais. Então nós precisamos o quê? É cada dia crescer. Se você tem um dom, o Senhor vai te dar mais. Mas isso depende de quem? Não é do pastor, não é da igreja, depende de você. É você com Deus. Então que diz a palavra que o Senhor Jesus foi enviado para isso, para tirar de nós as dores, os demônios, né? Só que às vezes, e nós quando acreditamos, nós também podemos fazer isso na vida das pessoas, tirar as dores, os demônios das pessoas, né? Só que o que está faltando? Pessoas que acreditam. Quando você fala com alguma pessoa do sobrenatural, eles pensam que é mentira, eles pensam que isso não existe. Então nós precisamos nos levantar. Fala para o seu irmão aí, você precisa se levantar. Glória a Deus, você precisa se levantar. Amém? Você precisa se levantar. Você precisa mudar a sua maneira. Glória. Buscar Deus. Né? Nós precisamos mudar a nossa maneira de buscar. Como? Ora mais. Jejum mais. Fala para o Senhor com o entendimento. Né? Passa a fazer uma oração só por você. Só para o Senhor. Um jejum só para você. Senhor, me fortalece, me diz o que eu faço. Senhor, eu quero ser cheio de poder, eu quero ser cheio de unção. Senhor, eu não quero olhar para a direita nem para a esquerda, eu quero olhar só para o Senhor. E eu quero ser que toda pessoa que sair diante de mim, ela receba algo do Senhor, que ela seja curada, transformada, cheia do Espírito. Nós fizemos aquela campanha, né? E foi para abrir a visão espiritual. Irmão, a irmã, a irmã, como está a visão da irmã? A irmã, todos os dias que ela fala algo, tudo que ela diz, bate uma palavra e é espiritual. A visão dela fez assim, ó. Foi muito forte o que aconteceu com ela. Foi muito tremendo o que aconteceu. Então, por isso que eu falo que depende de nós precisamos querer. Você precisa querer mais de Deus. É você que precisa querer. Você chegar ao Senhor. Você precisa. Nós vimos aqui através da palavra que um toque, né? Quando o Senhor tocou na mão da mulher, ela foi curada. Ela foi curada e passou a servir. Então o que o Senhor quer de mim e de você? Que quando Ele nos toca, nós passamos a servir. Quando Jesus te toca, passa a servir. Ou Ele não te tocou ainda? Se Ele te tocou, irmão, você vai sentir o desejo de fazer algo. Você vai sentir o desejo de ser diferente. Porque não tem como Jesus tocar numa pessoa e Ele continuar da mesma forma. Se Jesus te tocou, você vai agir diferente. Essa passagem, né, que fala sobre Jesus na casa de Pedro, essa cura da sogra de Pedro, ela nos leva a refletir na nossa caminhada. Se Jesus eleva a sua casa, se Jesus eleva a sua vida, se Jesus já te tocou um dia, por que você está parado? Por que você não ora? Por que você não clama? Por que através da sua vida não acontece algo? Se Jesus te tocou, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Eu estava refletindo assim, na minha caminhada de antes, irmão. Às vezes eu paro e fico olhando assim, eu falo, Jesus, só Jesus para consertar o trabalhador. Só Jesus, irmão. A minha cabeça era só cachaça para Deus. Eu não pensava em outra coisa. E eu já com 30 e tantos anos. Então eu tinha a mente de um rapazinho, um adolescente. Eu sabia disso. Demônio na minha vida. Irmão, quando Jesus entrou na minha vida, foi tão profundo o que Jesus fez, que a busca
busca foi tão intensa que eu jejuava e orava para me sentir a presença. Antes de eu batizar, houve tudo através da minha vida. Quando eu batizei, eu saí das águas chorando, falando em língua. Só que, você sabe quantos dias eu ia na igreja? Eu ia de segunda a segunda. Eu ia na intercessão, eu ia nos cultos, eu ia na oração dos homens. Não tinha na igreja, eu ia. De segunda a segunda, eu não falhava nem um dia. E eu levantava para fora da manhã. Intenso, intenso, intenso. E aí o Senhor vê, porque eu falar para você, irmão, se você tiver moleza nesse dia, você não recebe nada de Deus. A espiritualidade é nada, a espiritualidade é zero. O Senhor só abre a porta daquele que bate. Se você não bater na porta, irmão, você não vai saber. Não adianta. Você pode perceber, se você for olhar a história de Daniel na cova dos leões, ele orava 3 vezes a noite. Se for olhar a história de outros profetas, o tanto que eles ficavam em jejum, o tanto que eles buscavam a Deus. Hoje esse compromisso ele é banalizado das pessoas. As pessoas não querem orar uma hora de joelho, as pessoas não querem fazer um jejum. Mas vai perguntar, eu já tenho. Posso fazer um jejum de 1 hora? Uma hora, só 1 hora. Não, pelo amor de Deus. Faz um jejumzinho mais forte. Então, se eu te falar uma coisa aqui, ó, o reino do céu é tomado com esforço, irmão. Você tem que se esforçar. Se você não se esforçar, não, você vai começar a recuar. Porque assim, é como eu sempre digo que caminhada com Deus é provas. É provas. O Senhor sempre te dá algo diferente. Então, assim, cada vez você tem que buscar mais. Cada vez você tem que orar mais. Cada vez você tem que jejuar mais. A não ser que você quer falar, não, eu vou até aqui, Senhor, que tá bom, eu vou ficar nessa cadeia aqui, acabou. É só isso aí. Mas se você quiser fazer algo para Deus, você tem que agir diferente. Se você quiser verdadeiramente assumir esse legado que Jesus deixou, e chegava perto deles doentes e saía curado. Chegava a pessoa com febre, a febre embora. Chegava a pessoa endemoniada, demônio embora. Então eu preciso mudar. A não ser que você só quer ser só mais um, tá bom? Você tem a sua salvação, você não tem nada. Amém? Mas eu quero falar para você no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que você reaja. Para que você reaja, olhe para a sua cidade, olhe para as pessoas que estão se perdendo. Antigamente as pessoas tinham coragem de pegar um microfone, pegar uma caixa e pregar na praça. Acabou. As pessoas não têm. O Senhor me deu uma estratégia. Eu quero que os irmãos me ajudem, viu? Eu orando na madrugada lá em casa, o Senhor colocou no meu coração também fazer uma carta evangelística. Eu quero entregar em todas as casas de Samonte, quero entregar em todas as casas que querem lugar. É uma carta e um folheto. Eu quero entregar em todos os lares. Eu já estou orando nessas cartas já tem alguns dias. Orando nesses envelopes, que é onde essa carta entrar, vai acontecer um lado. Até o que está escrito na carta do Senhor me deu. Então assim, eu quero começar a entregar nas casas das pessoas. Vou deixar o meu telefone, quem quiser uma visita, porque eu tenho certeza que o que está escrito na mensagem vai tocar o coração das pessoas. Eu quero começar a entregar lá e quero passar para cá.
Quem quiser me ajudar o dia que eu vim, durante o dia, né, eu vou entregar aqui em todas as casas. Nós vamos entregar. Eu acredito assim, que o Senhor vai fazer algo. Amém? No nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que eu quero que você entenda através dessa palavra? Que você precisa ter uma reação. Você precisa ter uma reação. Você precisa reagir. Você precisa se levantar. Você precisa assumir isso que está escrito aqui, ó. As duas últimas palavras aqui. As duas últimas palavras. Mateus 8, 17, versículo 17. É o último versículo só. Diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças. O que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você creia, eu quero que você acredite que não só as doenças da sua casa, da sua família, mas doenças de outras pessoas. Eu vou colocar lá no grupo depois de uma menininha aqui, eu não sei de onde que é aqui não, você fez um pedido de oração, o trator passou em cima. Saiu lá do hospital, que tinha quebrado a perna, costelas, e eu mandei oração. Eu sei que outras pessoas devem ter orado também, né? Eu mandei oração no áudio. E disse que quando chegou no outro hospital, o laudo estava calado. O laudo não batia com o que a menina estava. Não tinha costela quebrada mais, não tinha perna quebrada mais. Ele falou assim, nós não estamos entendendo. O laudo aqui está dizendo, o hospital de lá, que a perna estava quebrada, que as costelas estavam quebradas. Mas depois da oração, o menino me mandou. Depois da oração, aqui ó, agradece aí o pastor, o seu pastor, e depois da oração, saindo daqui do hospital para levar para lá, ela foi curada no caminho. Glória a Deus. Ele a minha macalábia. Isso é o que, irmão? Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Você acredita nisso? Do hospital estava quebrado. Está na ambulância, chegou no outro, não. Mas aqui no lado, está tudo quebrado. Não está quebrado. O que é isso? O Senhor veio na ambulância na estrada, não esperou nem a descer. Você crê? Então, assim, ó, a nossa servidão, irmão, é pelo crer. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa confiar que o Senhor faz algo através da sua vida. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que profetizar. Você tem que orar. Você tem que repreender. Você tem que mandar embora. Você tem que declarar a cura. Você tem que declarar o milagre. Você tem que profetizar. Por quê? O Senhor espera isso de nós para que o céu seja cheio. O Senhor espera isso de nós para que aconteça milagre. O que Jesus falou? Se você criar obras maiores do que você pode fazer. Já pensou? Você pode fazer obras maiores. Você pode fazer. E eu quero que o irmão Gleice venha aqui. Eu quero que ele venha aqui. O dia que ele vir com as meninas, para vocês entenderem a intensidade do que a gente vivia no Evangelho. O Evangelho tem um tempo para cá, de tanta louveça, confusão de igreja com igreja, e as pessoas esfriaram. As pessoas esfriaram. O que eu quero dizer para você? Jesus ainda é mesmo. Jesus ainda está no meio do lugar. Nós que saímos da posição. Você vê que hoje você fala, eu vou te dar um tapa, eu vou te dar. Você não tem que oferecer outra face, Mara?
Então, sim, mudaram-se a maneira de servir por causa de muito sofrer. Mas você acredita que o começo das dores nem começou aí? Então nós precisamos o quê? Nos levantar. Vamos nos levantar. Você sabe por quê? Tem doente para você curar. Glória. Tem alma para você ganhar para Jesus. Aleluia. Tem. Ou você não tem testemunho nenhum da sua vida ainda hoje? Eu garanto que você tem alguma coisa. De alguém que falou para você assim, nossa, você pregou a palavra e ele entrou no meu coração. Eu garanto que você tem. Eu garanto que você tem. E um filho seu que estava doente, você foi lá e orou e Deus fez milagre. Algo que ia acontecer e Deus te revelou. Então o que o Senhor quer que nós façamos, irmão? Nos levante. Vamos nos levantar. Eu quero que você passe a pensar assim, ó. Se você não fazer nada, as pessoas que eram para você ganhar vão se perder. Vão se perder. Então assim, ó, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, um versículo que você pregar, uma palavra que você lê, uma oração que você fizer, você fala assim que está surtindo efeito, mas no mundo espiritual, presta atenção numa coisa, é assim, ó, se tiver um só orando, a luz está só aqui, ó, nessa fileira, se é 2, vai aumentando, 3, vai aumentando, vai aumentando. A igreja ganha poder quanto mais pessoas oram, quanto mais pessoas fazem, aí o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer você parar de orar, quer fazer você parar de fazer, ele quer fazer você se entristecer, é plano dele. Ele arquitetou lá no inferno e você fique tímido, mas ele tinha no meu ataque, beleza, é isso que eu quero, é isso que o diabo quer você. E sua boca aberta é dinamite do inferno, a sua oração ela arrebenta o inferno, a sua atitude desfaz as obras do inferno. Às vezes uma palavrinha sua ali, você fala, você fala. Se você compreender, irmão, o que é o mundo espiritual, você ia andar só orando. Senhor, irmãos aqui, meu Deus, põe irmãos ali, Senhor, faz alguma coisa, meu Deus. Glória a Deus. Se você entendesse o que Deus quer fazer através da sua vida, você andava só repreendendo. Só repreendendo. Presta atenção nisso. Você sabe que demônio marca território, até a rua da esquina tem um demônio. Cada rua tem um demônio na cidade. Cada rua um demônio domina. Até mudar o crente para outro lugar. Mas o crente tem que ter oração. Porque não pode ser um crente 007, aqui ninguém sabe que ele é crente. Onde assim, ó. Não. Eu moro aqui e eu sou crente. Um tempo ela largou boca de fumo na porta da minha casa de frente. Fui lá 2 horas da manhã ungir, ela mudou para de cima. Fui lá ungir na outra madrugada. Ela mudou, depois sumiu dos infernos, saiu. Mas o que é que o Senhor quer? Tenha atitude. Começa a orar fora de hora. Começa a ir com um horário que a fila está menor. Oh, glória. Sabe o que o Senhor gosta? Você fazer o que ninguém faz. Ou que muitas poucas pessoas fazem. Ora 1 hora da manhã você vê. E faz um jejum você vê. Ora 3 horas. Por quê, irmão? Você levanta a cama e não tem ninguém. Porque só isso, se orar 3 dias de jejum, essa moleza cai. Porque isso é espiritual. Você já pula da cama e você fala, meu Deus, meu Deus, Senhor. Aí você vai começar a se sentir diferente. Porque é a oração que te dá vigor. É o jejum que te dá força. Você tem que jejuar para você ter força para jejuar. E você tem que orar e jejuar para você ter força de orar. Glória. E quanto mais você fazer isso para você, mais forte você fica. E o que é que às vezes acontece? Jesus veio, deu uma ordenança, né, para nós. E as doenças, tudo que é ruim, para isso tudo que é. E
E às vezes muitas poucas pessoas assumem assim. Muito poucas pessoas assumem. Muito poucas pessoas. Né? O que é um crente que verdadeiramente ouve a voz de Deus? Tudo que precisar de uma oração, eu sei que tem que estar na frente. Na sua casa, na sua família. Né? Lá na minha casa é assim. Sono, todo mundo. Mas quando o bicho pega assim, ora, faz oração para mim não? Ele aparece. Quando a Carol torce mesmo. Então assim, eles sabem que verdadeiramente tem tesão na revelação de Deus. Então assim, eu quero te fazer uma pergunta: quem você é no Senhor? Você precisa se levantar, né? Você precisa abrir sua boca. Você precisa orar em voz alta lá na sua casa. Você precisa estender as mãos. Você precisa mudar a maneira de agir. Porque senão o inimigo ele vai começar a te vencer, até te colocar numa prisão espiritual e você não consegue orar mais. Ou às vezes você ora, sua oração vai até o pé do caminhão. E é aquela oração sem vigor, sem força, sem coragem. É como aquela pessoa que taca a arma, mas ela não tem munição. Você se torna dessa forma. Então eu quero fazer você entender aqui pela palavra que muitas pessoas, tem pessoas na sua família que está com uma sogra de Pedro, doente espiritualmente, cego, surdo, mudo, mas você não tem Jesus para curar a fé dela. Isso é triste. Tem pessoas da sua família que está doente, mas você se diz ser cristão, mas a sua família continua doente, continua cego espiritualmente, continua caminhando no inferno. Porque a sua atitude para com Deus não gera salvação na sua vida. O que gera salvação na minha casa é a minha atitude para com Deus. Como que Deus vai salvar uma casa se a pessoa não guerreia, não ora, não luta? Não salva. Não é só você vir para cá e sentar aqui e falar assim: agora eu estou aqui sentado, Deus vai salvar todo mundo. Não, você precisa se levantar. Você precisa orar, você precisa clamar: Senhor, não aceito meus filhos no mundo, eu não aceito minha família dessa forma. Senhor, muda essa história. E o Senhor vai fazer. Porque a palavra dele, irmão, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. O que eu quero falar para você hoje? Vamos se levantar? Vamos mudar nossa maneira de agir? Glória. Não tenha isso, irmão. Não vou voltar na igreja, mas isso aqui é para você se levantar em isso. É para você se levantar em oração. É para você se levantar em vigor.